Vamos seguir aqui a partir da questão 42, vamos ler o enunciado. Dois trens partem em horários diferentes de duas cidades situadas nas extremidades de uma ferrovia, deslocando-se em sentidos contrários. Muito bem. O trem azul parte da cidade A com destino à cidade B e o trem prata parte da cidade B com destino até a cidade A. O gráfico representa as posições dos dois trens em função do horário, tendo como origem a cidade A, que daí tu está considerando D igual a zero, distância, e a cidade B daí tem a sua distância de 720 quilômetros, sei lá, não sei, vamos olhar, tá? Então a distância está em quilômetros, aqui a gente tem 720, temos o zero, e o que nós temos aqui? Que às 4 horas, seguindo a coisa do tempo, o trem azul saiu da cidade A e às 6 horas 14, 18 às 6 da tarde, né? Então às 6 da tarde o trem B saiu lá, o trem prata saiu da cidade B. E eles vão se encontrar aqui no meio, tá? Entre aqui nesse local. Só olhando para isso, mas vamos lá. Calma, calma, coração. Vamos ler o que a questão pede. Considerando a situação descrita e as informações do gráfico, indique as proposições corretas. O tempo de percurso do trem prata é de 18 horas. Tempo de percurso. Sim, até eles chegarem às cidades, claro, porque a distância das duas cidades é 720 quilômetros. Aí esse trem aqui saiu às 18 horas e foi chegar às 6 horas lá na cidade A. Ele saiu da cidade B e chegou às 6 horas na cidade A. O outro saiu às 4 da manhã e chegou às 14 horas aqui na cidade B. Legal, os dois percorreram a mesma distância. É isso só? Aqui tu tá vendo variação da posição em relação ao tempo. Mas o que tá me incomodando é esse tempo 18 sai aqui, tá voltando. Puta que pariu. Não. Não, tá certo. Eu que sou burro mesmo. Imbecilidade. Mas não vou recomeçar o vídeo, esquece. Vamos seguir daqui. Tá? Então, ele partiu daqui e tá vindo pra cá. Às 18 ele saiu. Tá, eu li isso aqui completamente errado, tá? Problemas meus. Probleminhas meus. Né? Problemas complicadíssimos. Então, esse o trem prata saiu às 6. Não podemos falar palavrões porque isso é complicado. Aí o YouTube não gosta, pobrezinho. Ele fica muito incomodado. Tá. Então o trem prata sai aqui assim. Nossa, isso aqui tá muito zoado, cara. Será que eu devo deixar esse pedaço miserável aqui no começo de um vídeo? Essas dúvidas. Vamos deixar, né? Senão ia ser uma mentira, né? Imagina. Eu começo a editar tudo que é questão que eu travo no começo, eu começo a cortar dos vídeos. Não, daí não ia dar certo. Tá. Então vamos voltar. Vamos começar de novo, então. Vamos reorganizar as coisas. O trem azul, ele saiu às 4 da manhã, aqui, da cidade A. Então, a posição inicial dele é o zero, né? A gente está considerando que a cidade A, a posição inicial é o zero. 0 quilômetros. Aí foi passando o tempo e às 16 horas ele chegou na cidade B, que é a posição da cidade B é 720 quilômetros. Muito bem. Já o trem prata, ele saiu às 6 horas da manhã da cidade B, posição inicial dele 720 quilômetros,
e às 18 horas ele chegou na cidade A, já que eles iam se deslocar em sentido contrário, não é mesmo? Então, se a gente desenhar, pegar aqui o Paint, a gente pega e traça as linhas. É importante fazer os desenhos. Então vamos desenhar aqui. Muito bem, desenhamos. Que desenho lindo, né? Pegar o lápis aqui e vamos fazer as marcações. Bem aqui, cidade A. E aqui, cidade B. Legal, né? Então vamos colocar um A aqui. Porcaria. Mas não tão tosco assim. O A tá aqui, indicando uma cidade, e o B tá aqui, indicando a outra. O que acontece com os trens? O que partiu da cidade A, a gente vai... e nem adianta botar, querer que eu arrume a cor certa aqui, porque eu sou daltônico, esquece disso. Esquece, a gente só tá representando aqui. O trem que tava na cidade A, que deve ser o azul, e eu não sei que cor é essa, mas fica aí essa bolinha, representa o trem, tá? Vamos pegar outra aqui para representar o outro trem. E sei lá, essa daqui, que é um pouco mais escuro. Aqui, tá bom. Então um tá saindo da cidade A indo para a cidade B, saiu em determinado horário, o outro saiu em outro horário, mas o que importa é entender isso daqui. A distância entre as cidades é 720 quilômetros, e aí, por conta disso, a gente está considerando que aqui seja o zero, né? 0 quilômetros da nossa trajetória. Então, o sentido positivo da nossa... Nossa, esse quilômetro tá feio, né? O sentido positivo da nossa trajetória seria esse, ó, deslocamento aqui. Então, o trem A que está se deslocando no sentido positivo. Se tu olhar os valores, aí não é o trem A, é o trem azul. Foda-se. Esse trem aqui, os valores da posição dele estão sempre aumentando, ó, com o passar do tempo. Aqui ele estava em 0 km, aqui, sei lá, já vai estar em 500 km ou alguma coisa assim. Então o valor da posição final dele está sempre aumentando, o que significa que ele está indo no sentido da trajetória, adotado como sentido positivo dela. E aqui o nosso trem prata, o valor da posição dele está sempre diminuindo com o passar do tempo, né? Então isso indica pra gente que ele está indo no sentido contrário. Mas isso aí é o mínimo, né? A gente só está olhando para essas coisas, por enquanto não diz muita coisa. Mas aqui é o 0 e aqui é o 720 km. 720 quilômetros. E esse zero meu ali ficou muito tosco. Mas é o que tem. Só para entender mais ou menos. Tá? Então temos isso. E vamos olhar as afirmações agora. Agora que a gente se entendeu, agora sim a gente pode olhar para as afirmações. Primeira. O tempo de percurso do trem prata é de 18 horas. Vamos ver. O trem prata tá aqui. Ele começou o percurso dele às 6 da manhã. E ele acabou às 6 da tarde. Quantas horas ele levou? 12 horas para fazer o percurso dele. Das 6 da manhã até às 6 da tarde. Mais alguma coisa? Não, é que aqui tá ainda 2 em 2 horas, né? Então 14 é 2, 16 é 4 e... Eu sempre me confundo com essas... Depois passou do meio-dia, é sempre um problema. Enfim, mas das 6 da manhã até as 6 da tarde ele levou 12 horas para fazer o percurso dele. Então é mentira, tá errado isso daqui. E alguém fez o favor de riscar, né? Muito bom. Tá, esse 02 aqui. Os dois trens gastam o mesmo tempo no percurso, 12 horas. Não sei, vamos ver. Tem que confiar nesses riscos aí. Gasta o mesmo tempo, sei lá. Então a gente sabe que o trem prata gastou 12 horas. E o trem azul, quantas horas gastou? Saiu às 4 da manhã e chegou às 4 da tarde, ó, finalzinho aqui onde tá. Então tu desce, 16 horas, 4 da tarde. Das 4 da manhã, 4 da tarde, 12 horas. Sim, então é verdade. Nossa, eu não acredito que eu fiquei tanto tempo perdido numa questão tão simples, né? Enfim. Aqui vale acho que 4 pontos, né? A velocidade média dos trens é de 60 km por hora em valor absoluto. Bom, aqui essa daí
vamos verificar o seguinte. Eles percorreram a mesma distância, tá? Vamos olhar para o desenho aqui primeiro. O trem azul saiu da cidade A e teve que percorrer 720 km até chegar na B. E o outro trem prata também teve que percorrer os mesmos 720 km até chegar na cidade A. Então a distância que eles percorrem é a mesma e a gente já viu que pelo gráfico aqui, fica facinho de ver, que o tempo que eles levaram para fazer esse percurso foi o mesmo, então a velocidade deles vai ser a mesma. Lembra? Velocidade é variação da posição dividido pelo intervalo de tempo. Em módulo, a velocidade vai ser a mesma, né? Porque a do trem prata, o valor dela é negativo, né? Só para indicar que ele está indo no sentido contrário ao adotado com positivo a trajetória. Tudo bem. Mas enfim, em módulo as velocidades são as mesmas. Que velocidade é essa? Bom, a gente tem que determinar isso. Então, vamos apagar esse desenho ou não? Não, deixa o desenho. Eu apaguei. Vou ter que cancelar. Mas enfim. Tá, vamos determinar essa velocidade média aí. Só pensando no módulo, tá? Sem pensar na parte do trem prata que vai ser negativo. Então, qual é a distância total percorrida? Qual a variação da posição? Do 0 até o 720. Então, isso aqui vai ser, deixa eu colocar assim, 720 quilômetros, que é a distância. Tá vendo? E esse é justo o problema dessas questões. Algumas tu trata como rapidez, né? Tu pega a distância total percorrida para determinar a tua velocidade, entre aspas. Em outras questões tu realmente precisa usar a definição mesmo, que é variação da posição em relação ao tempo. Isso é velocidade e não rapidez. Então é uma bagunça, é complicado, cada autor é de um jeito. Qual o tempo que gastou? Bom, a gente sabe que é o mesmo, é 12 horas para fazer esse percurso aí. Então, basta fazer essa divisão de 720 por 12. Eu acho que é uma divisão inteira, tá? 720 por 12. Vamos ver. Dá para fazer 72 por 12, mas é o que dá para fazer. Se tu tiver no teu caderno para facilitar a tua vida, né? 72 por 12 e depois multiplica pelo 10, que está multiplicando 72, né? Porém, todavia, entretanto, a gente pode usar a calculadora para não perder todo esse tempo aí, que eu já perdi no começo, né? 72 dividido por 12. Mas essa questão de tu ficar meio perdido, assim, isso aí vai acontecer, tá? Justamente por isso que eu não posso cortar essas coisas, porque é esses problemas que as pessoas têm, E eu acho que é o que as pessoas esperam ver, né? Tu tendo as mesmas dúvidas que elas. Então não tem como eu cortar. Vai ter questões aqui que eu vou ficar perdido, olhar para o enunciado, falar, cara, e agora? Para onde eu vou? Enfim, tá? Então vamos lá, 72 por 12 dá 6. Eu me esqueci de botar o 720, mas é só multiplicar por 10 ali, né? Então isso aqui dá 60. 60 quilômetros por hora. Em módulo é o valor da velocidade dos dois trens. Não é a velocidade não pode usar isso como sendo a velocidade dos dois, porque a velocidade do trem prata é menos 60 km por hora. Mas para a velocidade é isso aí mesmo. Então vamos ver o que ele está dizendo. Velocidade média dos trens é 60 km por hora. É verdade. Em valor absoluto, né? Ainda botou que tá. Muito bem. Tá, o trem azul partiu às 4 horas da cidade A. Sim, partiu às 4 da manhã. Tá aqui, ó, onde ele começa o trajeto dele. E o outro, como eu bocó ali, eu achei que ele começava aqui também. Por isso que eu fiquei tão perdido no começo da questão, tá? Eu achei que o outro trem partia daqui. Aí eu olhei e falei, cara, mas não, porque daí sai às 18, como é que vai chegar às 6 e tá voltando no tempo? Não faz sentido. Aí depois percebi, até porque isso aqui é um gráfico de posição, né? Então a posição do trem prata é 720 km da posição inicial dele. Então é isso, foi esse o problema. Mas aqui o nosso trem azul partiu às 4 horas da cidade A. A distância entre as duas cidades é 720 km? Sim. Os dois trens
se encontram às 11 horas. Bom, aí já é uma questão muito filosófica. Vamos ver se encontram mesmo. Não sei. Quem é que pode dizer uma coisa dessas? Como é que a gente faz isso? Tem dois jeitos, né? O livro mostrou um que é a gente usar a velocidade relativa, né? Que tu usaria para determinar quando eles se encontram. Eu já não lembro mais. Já a cabeça é uma miséria. Então, porque daí como eles estão indo em sentido contrário, tu soma o valor das duas velocidades, daí a velocidade relativa seria... E daí tu considera, por exemplo, que o trem B está parado e é o trem A que está se aproximando dele. Aí até eles se encontrarem. Então a velocidade relativa... eu acho que é mais simples do que parece. Eu tenho que saber as distâncias iniciais entre eles. Eu quero saber a distância, o tempo. É melhor nós fazer do jeito mais simples, que eu já não lembro mais como usar a porcaria da velocidade relativa. Então, vamos fazer do jeito simples, que é as equações horárias dos dois. Para o trem azul, então a posição final dele vai ser dada por... Posição inicial é 0 km no início, se encontra ali. Velocidade dele, 60 km por hora vezes o tempo. Tá? Essa é a velocidade. E agora, posição, a equação horária, ou é função, né? Função, equação, eu sempre confundo as coisas. Função horária aí, dos espaços aí pra porcaria do trem prata, e não é nem T, é prata, né? Vai ser o que? Posição inicial dele, 720 km. Menos velocidade dele, nesse caso, como está indo no sentido contrário, menos 60t. Agora você pergunta o que? Quando é que esses valores de posição, tanto do trem azul quanto do trem prata, vão ser o mesmo? Quando que eles vão estar na mesma posição? Então a gente escreve SA igual a SP e tenta determinar. Tu vai ter o que por SA? 60t. E isso tem que ser igual a quê? 720 menos 60t. Então 720 menos 60t. Mais alguma coisa? Não. Então aqui para a gente isolar a nossa variável, vamos somar 60t dos dois lados dessa igualdade. E teremos o que? 120t igual a 720. Muito que bem. Isso aqui vai ser dado em horas, né? Lembra que essas duas equaçõezinhas estão com as unidades do sistema internacional. Então é... Não, na verdade não estão, né? Porque a unidade do sistema internacional é quilômetro, metro por segundo, metro, segundo. Isso aqui tá quilômetro e hora, né? Então as unidades dessa coisa aqui é quilômetro, vírgula, hora. Se eu não me engano é assim que o livro deixa isso claro, tá? Então é importante que tu note esse tipo de coisa, preste atenção nessas informações. Então minhas duas funções aqui, as unidades delas é quilômetro e hora, para as duas. Então qualquer coisa que sair daqui de dentro vai estar, ou vai ser quilômetro, ou vai ser quilômetro por hora, ou vai ser hora. A única coisa que posso sair de dentro dessas funções aí. Tá, então aqui, primeira coisa é dividir tudo por 10. Espera aí que eu vou copiar essa linha e jogar pro outro lado aqui. Pro outro lado não, né? Jogar aqui embaixo. Então vamos dividir ambos os lados por 10 para ficar mais fácil de visualizar as coisas. Caímos em 72 dividido por 12. Que a gente já sabe que vai ser quanto? 72 dividido por 12. 6, não é mesmo? Para 720 era 60. Volta para cá. Para 720 deu 60. Então para 72 vai dar 6. Legal. Então 6 horas é o tempo que leva para eles se encontrarem. Mas foi isso que ele perguntou? Não sei, já não lembro mais. A memória já não ajuda. Os dois trens se encontram às 11 horas. Bom,
Se a gente sabe que vai levar 6 horas para se encontrarem, basta olhar para cá. Se esse saiu às 4 e daqui a 6 horas eles vão se cruzar, então vai ser às 10 da manhã. Não, não é. Não é o Bocó. Então por que que não é? Por que que não é? Então eu errei a conta, pô. Pega uma das equações aqui. Então, vamos testar, né? É só olhar pro gráfico. Calma lá. Vamos pegar a primeira aqui. Mas isso vai me dar o quilômetro e eu não tenho esse dado também. Mas tá bem no meio aqui às 11. Por que que essa porcaria deu 6 horas? 6T 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 6T. Ai, ai, outro problema. Sempre tem que ter um problema. Por que que não tá dando certo? Por que que eu achei T igual a 6 e não está funcionando? Por que essa miséria? Claro que não tá funcionando. É lógico que não tá funcionando. Eles não saíram ao mesmo tempo. Como é que vai funcionar se os dois, três não saem ao mesmo tempo? Tem que ser burro, né? É, por isso que essas questões aqui são boas mesmo, para mostrar a ignorância do ser humano. Bom, muito bom. Esse trem parte 2 horas antes do outro. Ele sai às 4 da manhã. Ele já começa a se deslocar. Então a distância entre eles não é de 720 quilômetros. A posição inicial desse daqui, quando o outro começar a se deslocar e vir no sentido contrário, já vai ser outra, já não vai ser o zero. E esse é o problema. Esse é o problema. Então vamos apagar isso daqui e vamos começar de novo, como se isso nunca tivesse acontecido. Ou melhor, aconteceu. Então a gente lida com isso. Qual vai ser a posição inicial quando esse outro trem aqui começar, o trem prata começar a se deslocar? Qual vai ser a posição inicial do trem azul? Bom, ele se deslocou por 2 horas aqui até o outro começar o movimento dele. Aí que a gente pode começar a considerar daí que o tempo para os dois é o mesmo, né? Tempo zero. Então vamos ver. A minha posição inicial era 0. A minha velocidade no início vai ser sempre a mesma, 60t. Então posição inicial. 2 horas depois. Qual vai ser a posição do A 2 horas depois? Então vai ser 60 vezes 2, que dá 120 quilômetros. Então quando o trem A estiver aqui, 120 km, o trem B começa a se deslocar. Aí sim, aí tu pode criar as equaçõezinhas ali, as funções, e aí tu pode igualar elas. Porque daí a gente vai considerar que o trem A, a posição inicial dele agora é o 120, enquanto que a posição inicial do trem B, quando a gente começou a olhar o movimento dos dois se aproximando, é 720 km. Então, agora a gente já resolveu esse problema. Então, qual é que é a equaçãozinha aqui para o A? Vamos copiar ela agora, a nova. É que funciona. Posição inicial 120, mais velocidade continua sendo a mesma, né? Constante, 60 km por hora. E tá aí, essa daqui tá certinho, agora tá alinhadinho, tá? Com a do B. Então a posição inicial do B, melhor dizendo, a funçãozinha horária, qual é que vai ser? Posição inicial. Bom, o B começou o movimento dele no 720, mais não, né? Menos 60t. E é isso. Muito bem. Agora sim, eu posso dizer que eu comecei a observar o movimento. Então, perdemos o paint, né? Perdemos o paint. Então vamos recuperá-lo aqui. Vamos fazer de novo a buçanha da coisa aqui. Ai, você devia ser mais educado. Olha, sim, provavelmente, com certeza, se eu estiver sendo pago, mas tô assim, não tenha dúvida nenhuma que a minha educação ela aumenta gigantescamente quando eu tô recebendo algo. Nossa, tu não tem noção do quão educado eu sou. Mas no momento não temos
esse privilégio, né? Então, quando eu começar a receber alguma coisa, aí sim, vocês vão ver um ser humano completamente diferente nessa parte. Tudo vai ser lindo, tudo vai ser belo, as coisas vão ser agradáveis, não teremos mais problemas quando esse dia chegar. Tá, então, primeira coisa, vamos representar os dois trens aqui. Ah, aquele diz a cor cinza, vermelho, vermelho, laranja, marrom, isso aqui é marrom, nossa. E o azul, cara, onde é que fica esse tal do azul aí pra nós botar aqui a porcaria? O roxo, eu vou ficar 2 dias procurando, né? Esquece. O azul deve ser esses daqui, né? Cinza, nossa, branco, 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 legal. Rosa, amarelo. Depois me pergunto por que eu não fico fazendo thumbnail, né? Não coloco as letras, as coisas. Não, não tem azul. Laranja, vermelho, cinza. Então assim, ó, isso aqui parece mais. Pra mim isso aqui parece um azul. Tem cara de azul e a gente vai considerar que é azul. Então, quando a gente for começar a observar o nosso movimento, e o prata eu vou pegar uma coisa, tanto faz, pouco importa, isso aqui é perder tempo. Tá se preocupando com cor de trem. Mas deixa eu só alinhar isso aqui um pouquinho melhor, tá? Pronto. O que que acontece? Agora, qual foi o meu erro, né? Eu me esqueci completamente que os trens não partem ao mesmo tempo, tá? Eu li o enunciado, eu sei, tu pode dizer, ah, mas tu não leu o enunciado, eu li o enunciado, eu me esqueci, simplesmente assim. Então, o que que ocorre? Passado um tempo, o trem, passado 2 horas, na verdade, a gente sabe quanto tempo é, porque o trem aqui que saiu da cidade A, ele saiu às 4 da manhã e o que saiu da cidade B saiu às 6. Então essas 2 horas aqui que o trem A se deslocou em direção à cidade B não contam para nossa para as funções ali, porque a gente vai criar, né, função horária da posição. Só conta a partir do momento que os dois trens estão se deslocando juntos, né? O trem B estava parado, então depois de 2 horas, aqui esse aqui já estava no quilômetro 120 aqui, ó, indo para a cidade B. E esse aqui tá no 720, quando os dois começaram o movimento. A partir daqui, desse momento que os dois estão se movendo, aí sim tu pode considerar que tu começou a observar o movimento nesse instante aqui. A partir de agora, aí sim as equações, tu pode igualar as equações, pode perguntar, tá, mas quando que a posição dos dois vai ser a mesma? Porque agora sim os dois começaram o movimento deles, tu começou a observar o movimento nesse instante aqui. Então tudo a partir de agora vai funcionar. Eu cometi o pequeno erro de considerar que os dois saíam no mesmo tempo, então tu vê que teve 2 horas aqui, ó, que esse trem aqui ficou se deslocando sozinho e o outro estava parado lá, esperando para sair às 6 da manhã. Então foi esse o meu erro, mas a partir de agora as funções vão funcionar muito bem. Então tu vai poder achar agora a posição do A e tu pode igualar ela com a posição do B para saber, na verdade, do trem prata, né? Então do P aqui, para saber em que tempo que eles vão se encontrar aqui. Muito bem, então foi esse o meu erro. Vamos voltar. Mas é um erro calculado, porque é para vocês saberem que tu não pode usar as funções horárias se os dois móveis não estão se deslocando, não começaram o movimento ao mesmo tempo. Então é didático, é tudo didático. Vamos voltar para cá. Então agora sim eu posso fazer a perguntinha, né? Quando que a posição do A vai ser igual à posição do I? Aqui não é B, né? Eu sempre troco. A posição do P aqui, do trem prata. Quando é que vão ser iguais? Vamos descobrir. Posição do prata. Muito bem. E tu vai dizer assim, ah, mas tu não sabia que não podia usar. Eu sabia, só eu me esqueci que os dois não saíam ao mesmo tempo, entende? É só isso, eu li o enunciado e eu me esqueci dessa pequena informação. Foi por isso que eu errei, mas se eu tivesse, quando eu me dei conta disso, a gente voltou e resolveu o problema, né?
Ou pelo menos eu espero que a gente vá resolver. Vamos tentar ver se a gente chega no tempo de 11 horas. Para ser 11 horas, que tempo vai ter que dar aqui? Se 6 não deu 10, tem que ser 7 horas, né? O resultado disso daqui quando a gente isolar a variável. É o que a gente espera agora, né? Então vamos ver se a gente vai obter isso. Tá? Então, o que eu faço aqui? De novo, eu vou somar 60t dos dois lados e vou subtrair 120 dos dois lados. Então, vou fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Vou ficar com 60t mais 60t dá 120t. Isso vai ser igual. Lembra que eu ainda estou subtraindo 120 aqui e desse lado é cá, então vai ser 720 menos 120, 700 vai ficar 700 menos 100, 600. E agora sim. E agora sim o que? Bom, agora a gente divide os dois lados por 10. Então, corta aqui. Só que não corta nada, tu tá dividindo tudo por 10. Então 120 dividido por 10 dá 12 e 600 por 10 dá 60. Mais alguma coisa? Por enquanto não. Agora basta dividir o 12 aí por... ou 60 por 12, né? Que vai dar 5. T igual a 5. Aí me ferrei de novo. Né? 5 vezes 10 é 50. 5 vezes 12 é 60. Então tá dizendo que o tempo é 5 horas até eles se encontrarem. Até as 11 da manhã vai ser quanto? Se bem que eu tô me baseando nisso daqui, né? Nesses riscos aqui, ó. Tá vendo? Eu falei pra vocês não se basearem nessa porcaria aqui. E eu tô. Os dois trens se encontram às 11. Não, agora a gente... mas tem as 2 horas. Tá certo. Essas são as 5 horas que eles levam até se encontrar a partir do momento que tu começou a observar o movimento. Quando que tu começou a observar? Às 6 da manhã, porque é quando o trem B começou a se deslocar. Mas as coisas começaram a acontecer às 4 horas da manhã, quando o trem A partiu aqui. Então essas 2 horas até as 6 horas a gente teve que desconsiderar para poder descobrir em que posição eles iam se encontrar, por conta dos dois terem que começar o movimento juntos e tudo mais. Mas a gente não pode esquecer que essas 2 horas passaram, das 4 até as 6, antes dos dois começarem a se mover. Então a gente tem que considerar essas 2 horas também. Então soma elas junto. 5 horas até ocorrer o encontro, mais essas 2 horas aqui que o trem A ficou se deslocando sozinho, vão dar 7 horas. Então o delta T total aí, o tempo de encontro, por que eu adicionei uma fórmula? Não sei, não me pergunte. Não me pergunte. Vamos botar aqui, o intervalo de tempo para se encontrarem é as 2 horas iniciais ali, das 4 até as 6, mais as 5 horas que levou até eles realmente se encontrarem. Então, 7 horas. Nossa, que baile com uma questão boba dessas, cara. Que miséria mesmo. Espero que as próximas não sejam tão vergonhosas assim. Mas então, somando as coisas. O tempo do percurso do trem prata é 18 horas, não é 12 os dois, é o mesmo tempo. Os dois trens gastam o mesmo tempo de percurso, sim. Então, 2, a velocidade média dos trens é 60, mais 2 mais 4 dá 6. O trem azul gasta ali 2, 4, 6. Resposta. Vamos lá, não adianta ficar. É 2 mais 4 mais 8. Se eu ficar só olhando eu vou errar tudo. O trem azul partiu às 4 cidade A, sim. A distância das duas cidades é 720, sim. Mais 16 mais o 32, que a gente viu que tá certinho. Os dois trens se encontram às 11. Se tu considerar que o delta T foi 7 horas, então vamos lá, até as 6 foi 2,
E daí das 6 até as 6 mais 5 horas aqui que a gente descobriu que é o tempo, né? 6 mais 5 dá 11. Exatamente por aqui, ó. Bem no meio. Ai, mas estava ali, é só olhar pra cá, ó, tu desce aqui, tu sabe que é 11. Sabe? É só olhar. Com toda certeza. Tu vai querer arriscar errar uma questão desse tipo aqui por não fazer uma continha rápida ali, sendo que tu vai arriscar só olhar aqui se fosse 11 horas e 2 minutos. E aí? E aí, meu amiguinho? Ia estar muito próximo aqui. 11 horas e 11 e 2. Muito próximo. Enfim, a gente não pode arriscar nessas questões. Tá, então aqui é só fazer essa soma, que é uma soma que a calculadora gosta de fazer, então a gente tem que deixar para ela, né? Se ela gosta tanto de fazer essas somas. 62. Então, resposta 62. 62. Mais alguma coisa? Não, acho que não. Então vamos verificar se está certa a nossa resposta. Nossa, que questãozinha. É uma vergonha, cara. Essa daqui sim, essa aqui me deu vergonha de errar ela. De tanta dificuldade. Tá? 1 incorreta, 2 correta. Aqui ele mostra que é 12 horas e tudo mais, o percurso. Tá? Resposta 62. Muito bem. Então chegamos na resposta. Cara, eu cliquei no meio. Por que que tu faz esse tipo de coisa, porcaria? Por que que tem que ser um pedaço de lixo desse mesmo, né? Pra pular pra outra página? Quem é que programa essas coisas, cara? Quem é que faz uma coisa estúpida dessas? Tu botou pra ficar em tela inteira. Tu vai dar zoom na tua página, tá? Então tu quer olhar um pedaço específico aqui. Aí se tu por acidente só clicar e não segurar o mouse, tu troca para a próxima página. Quem é que foi que teve essa brilhante ideia que eu não... Caramba, cara, isso aqui é o mínimo, os caras conseguem fazer uns lixos desse tipo. Se eu tivesse pago por isso daqui, eu ia estar muito triste, muito decepcionado. Mas e se tu não pagou, como é que tu obteve? Ah, pois é, eu encontrei por aí. É, muita coisa acontece dessa forma, né? A gente tá passeando, dali a pouco tu encontra as coisas, é uma loucura. 63. Não, Bocó, 43. 43 é mesmo? É, 43. Nossa, uma questão até agora. Que fiasco. Então vamos pra próxima, vamos pra 43 então. E depois tem os exercícios nível 3. Isso aqui é nível 2. Não parece, tá meio xoxo pra nível 2. É, tá bom. Aí o cara fala, começa a errar tudo. Não, eu tô dizendo assim que eu esperava os negócios mais complicados, mas eu fico feliz que isso aqui seja nível 2 e não. E assim, mas olha o tempo que tu levou, né, pra resolver essa daqui. Falta de prática. E é só isso. Mas a gente resolveu, pô. Isso é importante. Questões difíceis tu não consegue resolver. Tu fica olhando, tu pensa, tu faz umas contas, tu erra. Aí tu acha que achou a resposta e tá faltando, sabe? A resposta é 20, tu achou 22,5, daí tu fica, cara, mas tá próximo da resposta, mas por que que não tá dando a resposta? Aí tu vai, refaz conta. Isso é uma questão difícil. É aquela que são os detalhes, as coisinhas pequenas ali, e tu nunca consegue chegar na resposta e o sofrimento é grande. Essa daqui não, essa daqui foi incompetência mesmo, burrice, falta de atenção que me atrasou, e não a complexidade da questão em si. Então, é incompetência. Essa daqui não é, não tem outra explicação, foi só incompetência mesmo, tá? Não porque a questão seja tão difícil assim. Tá, dois tratores, um e 2 percorrem a mesma rodovia e suas posições variam com o tempo, conforme o gráfico a seguir. Bom, mesma rodovia, vamos ver. Sentido contrário, mesmo sentido, o que ele quer de nós? Determine o instante de encontro desses veículos. Tá. O cara fez bem. Realmente, é nesse... bem aqui que eles vão se encontrar, tá certinho. Mas pra que riscar? Não tem porquê, né?
Ai, ai, tá. Então aqui a posição em quilômetros e o que a gente já nota de início. Olha só, o valor das posições aqui do trator 1, ele está aumentando com o passar do tempo, ou seja, ele está se deslocando no sentido da trajetória. Já o outro está diminuindo com o passar do tempo, então ele está indo no sentido contrário. Então o primeiro saiu do zero aqui, 0 quilômetros, e o outro saiu do 300, e eles estão indo um em direção ao outro. Vão se encontrar uma hora, legal. Então não é que um vai ultrapassar o outro. O que mais que eu tenho de informação aqui? Ele me deixa calcular a velocidade deles. Aqui eu tenho como calcular, porque para esse tempo de 3 horas eu sei qual é que é o deslocamento, eu consigo calcular a velocidade. Tá, então beleza. Para as mesmas 3 horas aqui, isso aqui não tem muito que a gente ficar olhando. Vamos ter que calcular a velocidade dos dois aí. Então, a velocidade do trator 1, que eu vou chamar assim, só V1, vai ser o quê? Ela vai ser posição final, depois de 3 horas, tá? O intervalo ele tá gritando aqui pra gente usar o 3 horas, né? Não tem do outro jeito. Então, quando você passou 3 horas, a posição final do meu trator 1 é 60 km. Então, 60 km menos posição inicial, 0 km. Ai, mas eu vou usar, deixa o 0 aí em paz, que não tá incomodando ninguém. E aqui dividido pelo tempo que levou para isso acontecer, né? Que é 3 horas, o intervalo total de tempo. Nota que, como são retas ali, então a velocidade é constante, tá? A velocidade não está variando, aquilo ali é uma reta, então tá tudo tranquilinho, muito fácil de ver. Tá aí, 60 menos 0 km dividido por 3 horas. Essa daqui a gente nem precisa simplificar nada, né? 60 menos 0 é 60 e 60 dividido por 3 vai dar 20, né? Então, a velocidade do primeiro trator é 20 km por hora. 20 km por hora. Vamos salvar esse arquivo e pro 2 aqui, pro segundo trator. O que a gente... Nossa, hoje tá bom, hein? E pro segundo aqui, o que a gente vai ter? O intervalo de tempo vai ser o mesmo, né? Então, 3 horas. Mas aqui as posições. Posição final dele vai ser 270, tá? Ó, passou 3 horas. Posição final aqui, ó. 3 está aqui, a gente sobe, pá, 270. Posição inicial é quando o tempo é 0. Então, em 0 ele estava no 300 km aqui em cima. 270 é a final, então vou botar aqui 270 quilômetros menos posição inicial, quando o tempo é 0, 300 km. 300 km. Vamos de novo. Vamos organizar isso daqui para que fique claro. Tá, aqui talvez precise de uma organizaçãozinha melhor aqui, né? Ou melhor, de mais uma linha aqui para fazer essa conta da parte de cima. 270 menos 300 dá menos 30. Então, menos 30 quilômetros dividido por 3 horas. 30 por 3 dá 10. Então, a velocidade do segundo trator, V2, é igual a menos 10. Aqui eu não preciso deixar o espaço, né? Vou deixar junto aqui. Menos 10 quilômetros por hora. O que esse menos aí está querendo dizer para ti? É que esse trator está se deslocando no sentido contrário da trajetória. Só isso. É só essa função do menos. Mais alguma coisa? Não. Não, não tem. A gente já tem as velocidades. Aí ele quer saber qual é que é o instante de encontro dos veículos. Temos as velocidades. Podemos
fazer o que? Daria para somar o valor do módulo, mas eu já não lembro mais como calcular. Não lembro mesmo, cara, que miséria. Usar a velocidade relativa. Pois é, né? Eu não lembro, mas a gente tem o recurso, né? Eu falei isso pra vocês ali um monte de vezes. Tu retorna no livro, cara. Tu não lembra de uma coisa, tu retorna. Propriedade do gráfico, não é isso. É mais pra trás, não custa nada voltar, né? Deixa eu só diminuir um pouco aqui o zoom. Vamos ver onde é que a gente pega a velocidade relativa. Representação gráfica, não é você. Cadeira velha chorando. Tá, movimento uniforme vai ser por aqui. Velocidade, onde é que ele ensinou esse grande truque, importantíssimo. Tem a coruja, questãozinha tranquila de fazer. Móveis, tá aqui, exato, é por aqui, ó. Então, nota. Vamos ver. Tá, posição em que se dá o encontro é dada pelo espaço correspondente. Então, considere duas partículas A e B movendo-se numa mesma trajetória com velocidades escalares constantes, VA e VB, medidas em relação ao solo. Seja D a distância que as separa no instante T0, ou seja, as duas têm que estar se deslocando, tá? Sempre vai ter que ser. A determinação do instante de encontro T entre elas pode ser feita de um modo bem mais simples, adotando-se como referencial uma das partículas. Com isso, a velocidade dessa partícula torna-se igual a zero e ela para. E a velocidade da outra terá módulo igual à diferença entre os módulos das duas. Se elas estão indo no mesmo sentido, tu considera que a B está parada e aí faz uma subtração, né, da velocidade da A, que geralmente é maior, tá? Então a velocidade da tua partícula A, vamos lá, é 5 metros por segundo e a da B é 3. Aí tu considera que a B está parada e faz 5 menos 3, tu teria a velocidade da A de 2 metros por segundo, que essa é a velocidade com que ela está se aproximando da B, na realidade, né? 2 metros por segundo. Então, considerando um referencial fixo no B, aqui tu vê a A se aproximando dela a essa velocidade de 2. E desconsidera que a B também está se deslocando a 3 metros por segundo. Tá, e aí A e B movem-se no mesmo sentido, temos isso. Velocidade, tu considera a velocidade relativa, e a gente lembra que velocidade é ΔS, ΔT. Velocidade relativa vai ser a distância entre elas, dividido pelo tempo de encontro, é só isso. Tá, e se elas se movem em sentidos opostos, tu soma daí, né? Tu considera que a tua velocidade relativa vai ser a soma do módulo das duas velocidades. Elas estão indo uma em direção à outra. Só somar as velocidades e aí não tem mais nada. Daí tu só tem que considerar que a B está parada e se perguntar quanto tempo que a A vai levar para chegar na B. Só isso. Então eu acho que não é tão complicado assim. Vamos voltar, vamos voltar. Qual questão que era, tá vendo? A gente sempre pode voltar no livro. Então, o instante de encontro. Eu sei a distância entre eles. Eu sei, eu posso só somar as velocidades em módulo. Então, vou fazer o seguinte. Eu vou considerar que a velocidade linha aqui... deixa assim, não preciso dar espaço. Velocidade linha do A. Eu vou considerar que o B, o trator, na verdade é o 2, né? Então, a velocidade linha do 1. Eu vou considerar que o segundo trator tá paradão lá e o 1 tá se aproximando dele a toda velocidade. Então a gente só pega o módulo das duas e soma, né? Já que vai considerar que o outro tá parado e esse daqui tá se aproximando, com que velocidade ele estaria se aproximando? 10 mais 20, né? O V1 é 20 e o V2 é 10, a velocidade em módulo. Então a velocidade linha do V1 vai ser 30 km por hora. E agora, considerando que o outro tá paradinho e é esse aqui que tá se aproximando, vamos pegar aqui o Paint. Vamos pegar o Paint que a gente tem que desenhar. Tem coisas que a gente desenha para ficar mais claro na nossa cabeça. Nossa cabecinha. Tá bom, então tem os dois tratores aqui. Deixa eu pegar o meu lápis.
Eu só preciso aumentar o tamanho do lápis, que daí fica bonito, uma bolinha. Um bolão aqui, olha só. Prau! Eles estão um indo em direção ao outro. Prau! Tá aqui o outro trator. Agora tem que diminuir o tamanho das coisas. Aí o que eu faço? Esse aqui tem uma velocidade. Esse aqui é 20 km por hora. E esse aqui tá a 10 km por hora. Sentido com menos 10, né? Porque tá indo no sentido contrário. Vral. Tem a velocidade dele, tá assim pra cá. E vão se encontrar uma hora. E o sentido positivo é aqui. O que a regrinha manda que tu faça? Ela manda que tu fixe um referencial nesse miserável aqui. Tanto faz, né? Qual dos dois tu vai usar. Eu vou usar esse aqui, que é o que tá com a velocidadezinha de 10 km por hora. Fixa um referencial nele, diz que ele está parado e observa o outro se aproximando dele. Mas se ele está parado, com que velocidade vai ver o outro se aproximar dele, né? Então, deixa eu só botar setinha aqui, setinha na cabeça da coisa. Não ficou bonito, mas tá bom. Então você está parado, a velocidade dele era de 10, ele estava se aproximando do outro a 10 km por hora e o outro estava se aproximando dele a 20. Se eu estou considerando que ele está parado, eu estou vendo o outro se aproximar de mim a 30 por hora agora. Então, a velocidade relativa do trator 1 aqui, esse meu velhinho aqui agora vai ser de 30 por hora, que vai ser a soma do módulo das duas velocidades. 30 quilômetros. Nossa, quando começa a descer é uma miséria, né? 30 km. Vem, eu quero fazer o M. Pronto, foi. Então 30 km por hora. Acho que até a linha da fração aqui ficou mais ou menos alinhada com o sinal de igual. Aí tá certo, tá? Então, nesse caso aqui, que eu estou considerando que esse aqui está parado, a velocidade relativa do primeiro trator agora é de 30 por hora. Relativa em relação a quem? Em relação a essa jossa deste referencial aqui. E não do referencial fixo no solo ali, o que tu está observando o movimento de longe lá. Tu fixou lá na estrada lá um referencial e está observando os dois se aproximarem. Não. Aqui tu tá observando, parou esse daqui, tu tá em cima dele e tá vendo o outro se aproximar dele. Mas tu não percebe que ele tá se movendo, tá? Então, em relação ao trator, o outro tá chegando perto dele a 30 por hora. E é isso. Então a gente só tem que saber agora para calcular o tempo, né? Bom, velocidade. Aqui é variação da posição, né? E são uma posição vetor. Isso aqui é um... Ah, que miséria, né? Um vetor. Porque a velocidade na física, força na física é um vetor. Tudo é um vetor. Enfim. Delta T aqui embaixo. Mas enfim, vamos lá. A distância entre os dois, esquece essa parte aqui de vetores. Esquece, né? Até o dia que isso te arrebente, né? E tu precise desse conhecimento e não tenha uma noção bem clara das coisas. Mas enfim. Tá? Então velocidade é a variação da distância pelo intervalo de tempo. A gente agora sabe o valor da velocidade relativa aqui. A gente sabe a distância que separa os dois. E a gente só precisa determinar o tempo, né? Então, desse jeito fica mais simples. Vamos ver se fica mais simples. Então é 30 km por hora. Vamos botar aqui. Devia ter botado entre parênteses, porque daí fica fácil de adicionar o quilômetro aqui, ó. E depois dividir por hora. Pra gente ver as unidades, não é mesmo? E do outro lado temos o que? Temos que olhar lá qual é a distância dos tracionados, né? Dos tratores. Bom. Eles começaram a 300 km de distância um do outro, e é esse valor que a gente vai considerar aqui para o tempo zero, tá? Em T0 aqui. Poderíamos considerar que um trator já está no quilômetro 60 e o outro no 270 em 3 horas. Poderíamos, mas não vamos complicar a nossa vida. Vamos então considerar tempo zero. A distância entre eles é de 300 quilômetros. Então vamos colocar aqui 300 km.
dividido pelo tempo que vai levar agora. E agora a gente descobre, né, qual é que é esse tempo aí. Já sabemos o valor da velocidade, o tempo vai ser dado em horas e tudo mais. Deixa eu colocar isso aqui. Não, eu vou usar um lado de cada vez, não vamos exagerar também. Essas formulazinhas aqui não ficam tão adequadas, então um lado por vez e a gente chega no mesmo resultado, tá aí. Vamos copiar isso aqui, obviamente, para facilitar a nossa vida. Não, na verdade não precisa, né? Olha só, eu vou multiplicar por t, os dois lados aqui, e aí eu vou ficar com 30t, quilômetro vai-se embora, né? Tá aqui, dá um adeus para ele. Ainda não sei como tratar a unidade aqui, como é que você dá essa simplificação de unidades, né? Eu sempre olho para isso aqui como se fosse um número, aí se tu pensar na tua cabeça, só na tua cabeça, tu não vai sair falando por aí isso daí. Tu pensar que o quilômetro é um número, tu tem os dois lados aqui da tua igualdade, então basta tu dividir, e ele está multiplicando, né? Ele está multiplicando 30. Então, se tu dividir por quilômetro dos dois lados, isso tu vai pensar e tu vai fazer. Tu não vai falar em voz alta. Pensando dessa forma, tu nunca vai errar essas simplificações de unidades e tu sempre vai saber o porquê que determinada unidade sumiu e porquê que a hora agora que estava aqui dividindo vai para o outro lado, aqui vai aparecer aqui magicamente. Então, se tu pensar que isso é um número, tu pode fazer, aí tu consegue simplificar ele rapidamente, né? Tu sabe quanto tu vai ter que manter ele e tudo mais. Tu consegue trabalhar com isso bem de boas. Mas pensar, tu não vai falar isso em voz alta para outras pessoas, até porque eu não sei como tratar as unidades, né? Eu não sei como dizer, não, tu simplifica porque por isso e por isso, por isso. Não, eu não sei. Eu simplesmente penso que isso aqui é um número e tudo funciona bem. É um número multiplicando o outro. Então, como eu tenho ele dos dois lados da minha igualdade aqui multiplicando, eu posso dividir os dois lados por esse quilômetro aqui. Mas, de novo, eu penso e eu faço, mas eu não falo isso para ninguém. Mas tu tá gravando um vídeo. Não, exato, eu tô resolvendo as questões aqui, mas dentro de uma sala de aula, na frente de outros colegas, não é o tipo de coisa que eu falo. Nunca falei, entende? Então aqui eu tenho a liberdade de falar. Mas tu não me vê falando isso toda hora quando eu tô simplificando as unidades, né? Tu não vê, eu não falo, eu só vou fazendo, né? Sumiu o quilômetro daqui e você foi. Do mesmo jeito que essa hora vai aparecer milagrosamente aqui. Entende? Então, se ela fosse um número e tu multiplicasse os dois lados da tua igualdade aqui por h, ela ia ficar aqui, ó. E aqui desse lado ia simplificar, porque eu ia ter h multiplicando, h dividindo, corta, foi-se embora. Ou tu faz a divisão e daí daria 1, e 1 multiplicando esse 30 km, ficaria só o 30 km. Então, vamos seguir aqui. Depois não diga que eu não avisei você para não falar as coisas, para começarem a tirar sarro de ti. Então, vamos lá. 30t é o que eu vou ficar aqui do lado esquerdo. Isso aqui vai ser igual a quem? 300 quilômetros. Quilômetro foi embora, cara. 300 horas. 30t igual a 300 horas. É isso. É o que sobrou. A gente copia isso daqui. Primeiro, na verdade não precisa, olha só. Aqui eu tenho 30 e aqui eu tenho 300. Ou eu tenho 30 que multiplica 10. 30 vezes 10. Se eu dividir ambos os lados por 30, eu vou ficar com o quê? Eu vou ficar com t igual a quem? 30 dividido por 30, aqui 30 dividido por 30 deu 1, e aqui 30 dividido por 30 dá 1. 1 vezes o quê? 1 vezes esse 10. Esse 10 aqui. Mas isso não é um 10, isso é um 0. Não, isso é 10 multiplicando 30. É isso que ele é. Então, 1 vezes 10, 10. Não, tu só botou o 0. Não é que eu botei o 0 na frente, cara. É 1 que resultou da divisão de 30 por 30
vezes o 10. Não te esquece disso, não te esquece as coisas, para depois não dizer que eu não avisei, para não passar vergonha na frente dos outros, né? Importantíssimo. Então, tempo é 10 horas, é o tempo que leva para eles se encontrarem. Mas não é isso que ele quer saber, ou é? Um instante de encontro, 10 horas, 10 horas. Que bom que era só isso. 43, vamos ver os tratores. Ele resolve, ó, cara. Que livrinho maravilhoso esse. Se isso aqui for realmente fizer parte do livro, não for uma resolução à parte, entende? Que alguém pagou para ser feito, e daí se tu quiser ter acesso, tu tem que pagar para ver isso aqui, que é o comum de acontecer com livros de graduação. Tu tem o gabarito do livro, mas é pobre, né? Tem muita coisa ali que falta, daí tem gente que cobra, né? Pra fazer a resolução do livro, depois vende essas coisas. Essa versão em PDF de todo o livro resolvido e tudo mais. Se isso aqui veio junto com o livro, parabéns, parabéns, realmente excelente. Agora, se não veio, bom, paciência, né? Eu achei tudo junto. Achei, apareceu pra eu tava dando um passeio, não é? Encontrei. Questão 44 agora, vamos pra lá, antes que eu me complique muito aqui. Então tá. Uma partícula em movimento obedece o gráfico a seguir. Velocidade 50 metros por segundo até 4 segundos, ela mantém essa velocidade. Depois, ela baixa a velocidade dela para de 4 até 10 segundos, ela baixa a velocidade para 20 metros por segundo. Tá bom. Calcule a velocidade escalar média entre t0 e t. Claro que ele não ia pedir uma coisa simples, né? Ai, a velocidade média. Como é que a gente faz isso? Não é só somar as velocidades e dividir por 2. Lembra que velocidade, eu sempre estou dizendo isso porque eu tinha dificuldade com isso, então é aquela coisa que tu tenta alertar as pessoas, né? Sempre, né? O cara sempre tenta. Então, tu tem velocidade é posição final menos posição inicial. Mas aqui fica aquela complicação. Será que estamos falando em posição final inicial ou distância total percorrida? Do que a gente está falando? Não sei. A gente vai ficar aí no meio dessa coisa. É alguma coisa, tá? Então minha velocidade é posição, variação de posição pelo tempo. Então vamos falar assim que agrada a todo mundo. Então posição final, posição inicial e é isso aí. Tá, tu não pode simplesmente somar esses valores da velocidade média aqui e achar que tá bem bom. Tu tem que descobrir qual que foi a distância total percorrida. Vamos aceitar isso, tá? Nesse tempo aqui, ó, até 4 segundos, quando ele estava se deslocando a 50 metros por segundo, então em 4 segundos ele se deslocou 200 metros. Depois, dos 4 até o 10, ele passou a se deslocar 20 metros a cada segundo. Tá aí, ó, 20 metros por segundo. Então, em 6 segundos, ele se deslocou mais 120 metros. Então, acho que dá uns 320, eu acho. Se eu não estiver muito enganado. Então, é isso, 320 metros é a tua distância total que ele se deslocou. Então, tu divide isso por 10 segundos e tu vai dar que a tua velocidade média para o intervalo total, ou seja, considerando a distância total percorrida, a velocidade média foi de 32 metros por segundo. Que é muito diferente de tu somar esses 50 aqui, ó, com 20, que dá 70 e dividir por 2. Já deu problema aí, que dá 35 daí, e já não é. Então, vamos com calma aqui. Vamos resolver por partes isso. Então, ele quer saber a velocidade média no percurso total aqui, desses 10 segundos aí.
Tu já viu que a velocidade média vai ser dada por essa variação de posição aqui. Vamos considerar a distância total percorrida. A distância percorrida, tá? Fazer que nem os professores simplificam as coisas para facilitar a vida de muita gente, que diz assim, a velocidade é distância dividido pelo tempo. É isso aí, acabou. Porque isso aqui ajuda quem tem dificuldade e quando chega, se tu for para uma graduação, aí lá dentro da graduação tu que você vire para entender o que é vetor, o que não é vetor, por que isso, por que aquilo. Então, vamos considerar só assim, vamos simplificar a nossa vida mesmo, tá? E não adianta, o livro, se ele não quer tratar as coisas da maneira mais séria, por que a gente vai perder tempo com isso se esforçando à toa? Vamos lá, vamos fazer aqui. Então, a minha primeira velocidade nesses 4 segundos, que eu vou chamar de V1 aqui, ela é de 50 metros, né? 50 metros por segundo. Então eu já vou colocar aqui. Na verdade, vamos anotar aqui, né? V1 igual 50 metros por segundo. 50 metros por segundo. Beleza. O tempo total aí que ocorreu esse movimento foi de 4 segundos aí com essa velocidade. Então, a cada segundo ele percorreu 50 metros. Ele pode dizer assim, ah, mas tu já sabe, é só olhar aqui e tu vê, né? Se está te dizendo que a velocidade é a variação da posição em relação ao tempo ali, então passou 1 segundo, percorreu 50. Passou 2 segundos, percorreu mais 50 metros. Daí já daria 100, e assim por diante. Mas não, a gente vai fazer do jeito tradicional. Então, tu sabe que a tua velocidade é 50 metros por segundo e que isso é igual à distância que ela percorreu, que tu não faz ideia nesse tempo aí. Quanto tempo foi? 4 segundos. Então isso tu conhece. A distância tu não sabe, mas o tempo tu sabe. Tu sabe o tempo e a velocidade, logo tu tem como calcular a distância. Então vamos organizar isso e vamos fazer. Tá aqui. Rapaz do céu, eu nunca me imaginei resolvendo contas desse jeito assim. Nunca pensei que eu ia estar fazendo esse tipo de coisa na vida. Coisa estranha a gente tem, né? Nos nossos destinos, pois é. Então, eu quero isolar o meu D aqui, de novo. Pensa que o S aqui, o segundo aqui é um número, então ele está dividindo dos dois lados. Se tu multiplicar por S dos dois lados, tu simplifica. Então, o que vai acontecer no final das contas? Multiplica por 4S aqui os dois lados da igualdade, tu vai ficar com D igual a 4S, a 4 vezes 50 é 200. Então, 200 metros. Mas isso aqui não é só um D, né? Esse é o nosso D1, a distância, a primeira parte da distância total ali. Então, é o nosso D1 aí, 200 metros. Foi o que ele percorreu aqui nos 4 primeiros segundos. Agora já mudou a coisa, agora é 20 metros por segundo, a nossa segunda parte, né? A velocidade 2 aí. É 20 metros por segundo. Então, acabou as linhas. Temos mais linhas aí. Vamos colocar isso aqui. 20 metros dividido por segundo. Isso é igual a quem? A minha distância 2, que eu não faço ideia de qual seja, dividido pelo intervalo de tempo, que eu sei que é 6 segundos. Então, algumas coisas eu conheço, só não conheço a distância. Não é complicado, né? D2. Nossa. Isso, pronto. Tá, e agora, para isolar esse D2 aí, basta multiplicar ambos os lados por 6, né? 6S. Então, D2 vai ser quem? 20 vezes 6, que é a mesma coisa que 2 vezes 10 vezes 6. E por que tu fica sempre falando isso? É para tentar facilitar a vida de quem tem dificuldade em fazer multiplicações, assim, coisinhas mais básicas que tu pode cair numa prova ou num vestibular e tal, e que tu já pegar prática desde agora, isso te poupa um baita tempo.
Porque tem gente que para fazer esse tipo de multiplicação que tu tá vendo aqui, a pessoa precisa fazer no caderno, a pessoa precisa pegar uma calculadora. Então, para a gente começar a evitar isso, tu tem que começar a olhar para os números de outra forma, né? Tu conseguir separar isso aí numa multiplicação, reescrever esse número de outra maneira na tua cabeça. E tudo isso um treinamento, tem que se forçar a fazer essas coisas pra... Até porque tu pega questões mais complicadas, tu tem que fazer simplificações e tudo mais. Aí tu já começa a olhar para os números, para as coisas de uma forma diferente. Já, mas e se eu mudar isso aqui? Se eu transformar esse 20 numa fração? Ali, hein? O divisor, hein? Quem sabe? Então, já começar desde agora com coisas mais simples. Porque para mim, na minha cabeça pequena, é muito mais fácil eu fazer 2 vezes 6 e depois multiplicar por 10 do que fazer 20 vezes 6. Para ti pode ser a mesma coisa. Tu pode achar, mas 20 vezes 6 é fácil, é a mesma coisa, não tem, o gasto é o mesmo de tempo de tu multiplicar 2 vezes 6 e depois multiplicar pelo 10. Mas não sei, para mim não é. Então, 2 vezes 6 dá 12 e 12 vezes 10 120. E por que que eu sempre forço nessas questões do por 10 aqui? Porque multiplicar por 10, por 100, por 1000 é só botar um zero na frente. Então não é que eu, daí depois eu tenho que fazer 12 vezes 10. Não, eu não faço isso. Eu só é 12 e ponho um zero na frente, acabou. É sempre assim que eu penso. Então, ocupa um tempo grande. Então a nossa distância 2 aqui, voltando para a questão, né? A nossa distância 2 é 120 metros. Ou seja, em 4 segundos ele percorreu 200 e nos outros 6 segundos ele percorreu 120. Então a nossa distância só o D total, hein? É de somar essas duas, né? 200 mais 120, 320 metros. Que eu tinha feito de cabeça, só que não funciona assim, né? Tu precisa fazer as contas. Não tem como tu apresentar uma a resposta numa prova lá, ali só a resposta e colocar lá, o resto tá na minha cabeça. O resto tá na cabeça. Não tem como. Tá, então nesse tempo aí de 10 segundos ele percorreu 320 metros. E agora ele quer saber qual é que é a velocidade média. E tu já sabe que velocidade é distância dividido pelo tempo. É isso. Então, velocidade e distância sobre o tempo aí. Então, nossa velocidade média nesse trajeto de 320 metros. Vamos colocar aqui 320 metros divididos por 10 segundos, que é o tempo total. Quanto é que vai dar essa coisa? Vamos ver. Vamos organizar aqui. A minha velocidade média vai ser quanto? 320 dividido por 10 é 32, né? Porque é só tu pensar que aqui é 10 vezes 32. Então tu tem 10 multiplicando na parte de cima da fração, 10 dividindo embaixo, 10 dividido por 10 dá 1. E sobra só o 32 aí. 32 metros por segundo. A gente considerando a distância. Por isso que tu não pode fazer a média das velocidades, somar as duas e dividir pelo tempo. Na verdade, dividir por 2, né? Porque são duas velocidades. Porque daria 50 mais 20, daria 70. E dividido por 2 dá 35, que nem eu falei. E aí não tem, tá errado. Só que agora que a gente fez isso, vamos verificar se tá certo, né, cara? Porque não adianta se esforçar demais e seguir fazendo as outras questões ali. Isso aqui tá errado. Ai, mas daí tu tá trapaceando, porque daí tu vê se a tua resposta... Não, cara, eu só vejo se tá certo, pô. Se tá certo, eu sigo em frente. Se tá errado, eu paro e dou um jeito de corrigir. Mas tu tinha que tentar fazer as outras antes de ver as respostas. E pra mim é a coisa mais estúpida que alguém pode fazer. É tu pegar a questão ali e ali não verificar os passos. Mas numa prova eu não tenho essa opção. Pois é, numa prova aí tu tem que estar preparado para as coisas. Mas antes da prova, antes de ter que entregar um trabalho, qualquer coisa assim, tu tem que ser tudo. Como é que eu vou? Cara, eu não quero ofender ninguém, mas tu tem que usar as coisas da melhor maneira possível, tem que usar o teu tempo da melhor maneira possível.
Que nem eu, às vezes pego ali resolvendo uma lista, 10, 15 questões. Chega no final, eu tô cansado, não quero mais ver aquilo ali, eu não quero resolver. Daí tu chega no final, agora vamos ver se as respostas estão certas. Aí tu vai lá e descobre que tu errou duas questões daquelas ali, mas tu já tá no limite, tu tá cansado pra caramba, tu fala, puxa vida. Aí ou tu resolve aquilo do jeito mais tosco possível, de qualquer jeito, ou tu olha por cima e fala, mas eu quase acertei isso aí. Tá, eu vi o que eu errei. Tá, eu já entendi o meu erro. E daí tu não refaz a questão, ou tu deixa para outro dia, porque tu tá cansado e tu já não aguenta mais resolver aquele tipo de coisa. E daí no outro dia tu já não tá no mesmo embalo, não é a mesma coisa, sabe? Aí tu pega, já olha para aquela questão e fala, eu já fiz, né, cara? Eu já fiz. Poxa. Mas eu errei só um pedacinho aqui. Daí tu já nem tá prestando atenção, tu tá fazendo por fazer, assim, já tá no modo extremamente automático de resolução. Que eu não gosto de entrar nesse tipo de coisa. Quando eu vejo que eu tô fazendo as coisas só por fazer, assim, que eu não tô nem entendendo, lá as contas, somando as coisas, fazendo as divisão, eu paro. Porque aí tu já tá excedendo, tu não tá aprendendo mais nada, tu só tá perdendo tempo. Então eu vou fazer outra coisa, assistir um vídeo no YouTube, ver um filme, ouvir uma música, é muito melhor do que ficar ali no automático, né? Se tu não é professor, não tem que resolver prova, nem tá criando questões, nem nada, não vale a pena chegar nesse ponto. Então, sempre verifique a porcaria da resposta, porque quando tu chega, mas eu tinha o plano de resolver 8 questões e por conta de estar corrigindo coisas que eu errei, eu só consegui fazer 3. Que ótimo! Mas pelo menos entregou a resposta certa delas. Foi até o final da questão e resolveu, entregou. Corrigiu os teus erros, viu qual que era o problema, entendeu aquilo, e enquanto tu ainda estava disposto a aprender as coisas. E é só isso que importa. Pelo menos eu penso assim. Se tu acha que não, quem sou eu? Tá? Tá, delta S, a área. Essa daqui a gente faria tão fácil, né? Só usar aquele conceito de área, né? Soma as áreas. E aí tu saberia qual é que foi a variação da posição. Porque numericamente. Opa, que não é porque o OBS, não é você. Porque numericamente o valor dessa área aqui abaixo do gráfico é igual ao valor do deslocamento que ocorreu nesse tempo. Então, tu tem os 4 segundos aqui e tu tem os 50 metros por segundo aqui em cima. Quando tu multiplica o 4 pelo 50, tá? Se tu considerar isso aqui é só um retângulo, pensa que é só um desenho de um retângulo. Numericamente, o valor dessa área vai bater exatamente com o valor da variação de posição, da distância percorrida e tudo mais. Então, a gente teria feito tão mais rápido. Eu tinha dificuldade de resolver essas questões aqui por conta disso, né? Desses desenhos. Mas tu fala, tá, mas numericamente igual. É só isso. Pensa que é só uma bosta de um retângulo aqui, que a altura dele é 50 e a base é 4. Se tu fizer essa conta, por uma grande coincidência da vida, vai dar o mesmo valor que o valor da variação de posição ali, que o valor da distância percorrida. Só isso. Esse outro retângulo aqui, que a base é 6 e a altura é 20, se tu multiplicar, tu vai encontrar o valor, exatamente o mesmo valor do deslocamento. Por quê? Porque o que é essa multiplicação? Esse 6 aqui é os segundos e o 20 é a velocidade. Se tu for olhar para a tua equaçãozinha, aqui a distância, vamos botar você, velocidade é distância dividido pelo tempo, não é? Se tu isolar o d, tu vai ficar com a distância igual a velocidade vezes o tempo. E é o que, se tu fosse fazer dessa forma, colocando os valores na equação, esse v vezes t, velocidade vezes o tempo, é a mesma coisa que tu encontra aqui rapidinho, multiplicando a base desse retângulo pela altura. Tu vai encontrar o mesmo v vezes t nesse gráfico. Então é só isso. Só penso que a área desse retângulo aqui é numericamente igual a porcaria do valor. Se tu fosse calcular assim, né? Isolar, pegar a equaçãozinha e tudo mais, tu vai obter o mesmo valor.
Só aceita, sabe? Eu tinha muita dificuldade com essas coisas porque o problema é que eu não entendia como funcionava, e tem muita coisa que eu ainda não entendo, porque a explicação para certas coisas é muito mais complexa do que tu imagina. Te pede pelo menos um mestrado em física, às vezes um mestradozinho, um doutorado em matemática para te entender coisas que parecem simples. Então eu não entendia e muito pior do que isso, eu não aceitava as coisas. O problema é assim, ó, tu não entende e tu não aceita. Se tu não entender e falar, tá, eu não entendi, mas a regra é essa, eu vou decorar, vou guardar e toda vez que aparecer uma questão parecida, eu já sei qual é que é a regrinha, eu posso usar e eu sei que eu vou chegar na resposta certa. Aí eu não entendia e não aceitava. E aí, por não aceitar, não guardava aquilo na cabeça. Né? Não decorava uma regrinha simples. Ah, olha aqui, a área do retângulo é igual a distância percorrida. Legal, acabou, tá bom. Toda vez que eu ver um gráfico aí que tem velocidade e tempo, se eu olhar para a área do retângulo abaixo do gráfico, né? Se for um retângulo, se for um quadrado, não importa. Ali um paralelogramo lá, qualquer porcaria que for. Então a área embaixo vai me dar a distância total percorrida nesse intervalo de tempo ali. Sim. E também eu sei que a base é segundo e a altura é a velocidade. Eu estou multiplicando os segundos pela velocidade. E o que eu estou fazendo é voltar para cá, para essa equaçãozinha. Mesma coisa que eu jogasse os valores aqui dentro. Então, a área é igual, é legal, é só uma trivia, mas se tu não quiser guardar desse jeito, só lembra que é só voltar para a equação, só substituir os valores. Qual é que é o valor da velocidade aqui no primeiro intervalo de tempo? É 50 metros por segundo. Então joga os 50 metros por segundo aqui. Qual o valor do tempo nesse intervalo? 4 segundos. Coloca aqui. Basta isolar o D agora que tu vai chegar na resposta. Essa, essa pequena consideração aqui de que a área é igual é só para te guardar na cabeça, para te olhar. Às vezes facilita as contas e tudo mais, mas não significa que tu não consiga tirar esse valor, os valores para resolver a questão e jogar nas equações lá, daqui do gráfico. Tu consegue. Então essa parte da área é uma trivia, tipo uma curiosidade. Ah, tu sabia que se tu olhar pro retângulo que fica aqui embaixo, a área dele é igual ao valor da distância percorrida? Que legal, parabéns. É só isso, tá? Claro, tem questões que vão focar nisso, né? Vão enfatizar esse tipo de coisa aqui e não vão te dar os valores aqui. Então ele vai te dar o valor da área aqui e tu vai ter que interpretar as coisas, enfim. Se a gente chegar numa dessas, a gente comenta, né? Então, para velocidade, 32 metros por segundo. Agora a B. E eu não tô colocando A e B, né? Eu não tô, né? Que eu sou bobão mesmo, né? 44. Letra A. Tá aí. Vamos pra B agora. Se às vezes eu me pergunto se eu não tô perdendo muito tempo falando essas coisas, mas eu acho que não, né? Até porque não tem ninguém assistindo, então pra que se incomodar com isso? Represente graficamente o espaço em função do tempo, supondo que em T0 a partícula encontrava-se na origem dos espaços. Essa daqui é interessante. Fazer o gráfico, então vamos lá. O gráfico. Puxar o Paint aqui. Eu tô só esperando essa parte. Essa nos livros de matemática, que eu, na verdade no de ensino médio, que é mais importante que eu tô resolvendo, é justamente a parte que eu quero que apareça, que quero focar. É essa de funções e gráficos, porque é a parte mais importante. Entendendo isso daqui, tua vida facilita, fica muito mais fácil, né? Então vamos tentar fazer o desenho. Vamos tentar, eu não estou garantindo, vocês não podem esperar que toda vez eu vá chegar na resposta facilmente, né? Não é assim que vai funcionar. Existem dificuldades, existem na minha cabecinha, principalmente essa parte de gráfico aqui, fazer escala e tudo mais. Nossa, essa seta aqui, essa seta, eu vou perder tempo com isso, porque você, meu bem, tem que perder tempo com isso. Você tem que prestar atenção nessas coisas de fazer as setinhas e tudo mais.
Porque quando tu começa a ver isso nas questões, assim, vestibular, ali, coisa, tu já tá acostumado, fala, ah, tá, já sei, isso aqui é comum, isso aqui é coisa do meu dia a dia, já entendi, tá? Então aqui é a origem, isso aqui é um zero, para quem não entendeu. Então a posição é dada em metros, acho que a velocidade era dada em metros, então a posição também vai ser, e o tempo em segundos, obviamente, né? Então, tempo em segundos. Vou tentar fazer esse S aqui para não ficar o mesmo S da posição aí. Tá. Aqui a gente tem que dividir do jeito que ele fez lá, né? Do mesmo jeito que tá no outro gráfico. A gente sabe que até 4 segundos aqui a velocidade era de 50 metros por segundo. E aqui passou-se até o 10, que é o que conhece. Então, isso ali é 4. Aqui pode ser um 10. Aqui pode ser um 10. Tá, feito isso para essa parte, agora a gente tem que olhar para o deslocamento aqui. O primeiro deslocamento foi de 200 metros e o segundo foi de 120. Não é mesmo? Cadê o outro? O D2. 120, tá. Então, a gente tem que colocar isso em escala. Ele se deslocou 200 metros em 4 segundos. Então, ele saiu do zero e foi. Aqui eu tinha que fazer uma escala de 100 em 100. Vamos botar aqui assim. Aqui é 100. Aqui tá tosco. Aqui é 200. Então aqui, mais ou menos aqui seriam os 320, tá? Ei, não. Um pouco mais pra cima. Vamos ver aqui, 100, 200. Esse 200 ficou muito. Também tá, porque tá querendo enfeitar um gráfico que vai ficar aí por 5 minutos no máximo. Tá? 200, 300. Aqui o 320 então, que é o total. Muito bem. A gente tem que colocar mais alguma coisa? Vou botar os números aqui, né? Eu acho que tu tem que 100, 200, 300 e a gente se entende. Tá, ficou feio, mas é mais ou menos isso, tá? Então a gente tem a escala aqui em metros, a variação de posição pelo intervalo de tempo. Então, temos aí o tempo na parte de baixo e agora a gente sabe que nos primeiros 4 segundos ele se deslocou 200 metros. Então, vamos lá, fazer os pontinhos aqui. Nossa. 200 metros aqui vai ficar feio, mas paciência. Tá, então vou puxar a reta aqui, ó. Pronto. Tá feio, mas é isso aí. Então, em cada momento aqui, ó, esse gráfico aqui te permite descobrir qual é que é a posição do teu móvel lá, da partícula, seja o que for. Para cada momento, se tu pegar aqui em 2 segundos, por exemplo, se tu perguntar onde é que esse vagabundo tava em 2 segundos, aí tu sobe aqui e vai onde tu bater nessa reta, aí tu vai se deslocar pro outro lado aqui, ó. Ah, não deu bem no 100 aqui. Eu sei que não deu bem no 100 porque olha o negócio tosco que é isso daqui. Ah, mas tu tem o GeoGebra para fazer os gráficos, tu não tava usando ele no livro de matemática do ensino médio? Tava, bem lembrado, bem lembrado. Mas o GeoGebra, ele faz as coisas muito rápido, cara. Eu acho que eu desenhar aqui passo a passo, fazer a escala e as coisas vai ficar melhor pra ti que tem dificuldade de olhar para esses gráficos, de fazer os gráficos no geral, né? Então, se tu vê eu fazendo os eixos, fazendo a escala e tudo mais, eu acho que vai facilitar mais a tua vida.
Então essa reta aqui, ela é muito útil, cara, porque para qualquer intervalo, lógico, para qualquer não, né? Porque com um gráfico desse tu é meio limitado, né? A tua visão te limita bastante a tu conseguir ver os valores aqui. Mas ele te dá uma boa noção de como é que aconteceu o movimento, tá? Então, então é isso, né? Funciona, não é só um risco aqui, não é só uma reta qualquer desse jeito, não. Para 3 segundos aqui, se tu pegasse o certinho, né? Se aqui tivesse bem uma escala muito boa, para 3 segundos tu saberia certinho aqui, ó. Tu só sobe aqui, ó. E daí bateu na reta, tu só tem que vir para cá. Aí tu ia chegar na tua, tu ia saber qual é que é a posição da partícula em 3 segundos. Qual tem que ser a posição? 150 metros. Tá mais ou menos aqui em escala? Tá mais ou menos, tá? O 200 tá muito para baixo aqui, mas tá mais ou menos. Aqui seria 150, onde bateu aqui em 3 segundos. Então esse tipo de gráfico ele te dá uma boa noção do movimento, do que aconteceu e tudo mais, e das posições do móvel. Então não é só uma reta, não é só um risco que tu tem que fazer. Aí. Mas muito bem, vamos lá. Primeira parte é isso daí. Segunda parte do movimento, aí ele passou a velocidade dele passou a ser de 20 metros por segundo. Antes era 50 e passou a ser a 20, né? Então, a posição final dele foi, ele andou mais 120, ele foi até o 320 aqui em cima. Então a gente pega nos 10 segundos aqui, ó. Dá pra subir ou dá pra vir por aqui, ó. 320 metros tá aqui, ó. Então a gente vai desenhar a segunda parte do movimento, que a velocidade diminuiu. Mas mesmo assim, tu usando usando a reta ali, né? Tu tem como ter uma noção de mais ou menos onde é que a partícula estava. Se fosse um GeoGebra da vida, bem organizadinho, se o movimento realmente tivesse acontecido desse jeito, tu sabe dizer exatamente onde o móvel estava lá, onde a partícula, onde o carro, sei lá, o que for se encontrava. Então, mas aqui para te fazer o gráfico, a gente não vai ter toda essa precisão, mas é isso que tu tem que fazer, os passos, fazer um caderno com a régua, fica muito melhor. E depois se for fazer uma graduação lá, uma aula do laboratório, tu vai ter que desenhar os gráficos, então aconselho a se acostumar com eles. São os nossos amiguinhos. Então aqui já mudou um pouco, ó, a inclinação já diminuiu bastante, porque a velocidade diminuiu. Então ele continua aumentando o valor da posição final dele, ó, porque ele ainda está indo na direção do movimento lá, mas a variação da posição diminuiu bastante, né? Comparado com a primeira parte, por conta da inclinação da reta. Mas enfim, esse é o nosso gráfico. Então para qualquer pontinho aqui, se tu souber um tempo aqui, tu subir, bateu aqui, tu vem para cá e tu vai saber exatamente qual a posição que ele se encontrava, ou vai ter uma estimativa muito boa do valor da posição, sabendo a velocidade média dele, né? E sabendo que velocidade é a velocidade média, então não é necessariamente a velocidade que ele estava em todo o percurso, mas isso daqui dá para ter uma noção dos movimentos, né? Dá para entender como é que a física começou a ter uma utilidade gigantesca na vida das pessoas. Mas enfim, vamos lá. É isso o gráfico. Vamos ver se está certo. Tava contemplando a beleza do meu gráfico ali. Vamos ver, olha aqui, ó, o livro já não conseguiu exprimir tão bem quanto eu. Outra coisa, vamos falar em escala aqui, vamos ser bem sincero. Se esse pedacinho é 4, daqui pra cá, aqui seria 8 segundos, sendo muito sincero, tá? 8 segundos bateria aqui, sendo muito generoso, na verdade, o 8 estaria aqui. E todo esse espaço aqui, até chegar no 10. Pra que isso? Ah, ele deve ter feito essa escala para deixar essa distância aqui, mas isso aqui, essa distância é de 120 metros. Cara, isso, olha, isso daqui no aula do laboratório, por mais simples que seja a questão, se tu apresenta um gráfico desse jeito, mesmo que ele tenha te dito, ó, pode ser bem simples o gráfico, não te preocupa, mas com esses problemas de escala, cara,
é zero. E não tem discussão, assim, não tem nem choro. Ah, mas essa tua escala, os números estão muito distantes aí. Outra coisa que o professor te obrigaria a fazer é dividir essa escala aqui e não botar só dois valores. Ah, mas esse é um gabarito, é só para te ter uma noção. Pois é, mas talvez o cara deva dar um desconto por isso, né? Mas assim, fazer um gráfico todo fora de escala desse jeito aqui, esquece. Ah, mas o teu, oh, pera. Mas o teu aqui tá lindo, né? Tá maravilhoso. O meu, mas pelo menos o 4 tá mais próximo do 10. Então não, vamos conversar aqui. Aqui, se aqui é 2, aqui é 6, aqui é 8, né? 6 vem aqui, 8 aqui. Tá, eu fiz meio de olho assim, mas tá bem razoável essa escala aqui. E essa daqui tá de 100 em 100. Então 100, 200, 300, 320 estaria por aqui. Também tá marromeno. Entende? Não sei. Não sei. Talvez seja só um problema meu por conta dos traumas que eu tive olhando a correção dos trabalhos que eu entreguei. Hoje em dia eu entendo que até não é difícil, sabe? Tu pega um professor que os caras falam assim, ah não, mas é muito exigente, tudo ele cobra. Não sei, presta bem atenção que às vezes é só um pouquinho a mais que tu faz e tu tira uma nota bem razoável, tu não entra em conflito com o professor, sabe? Ele cobra uma coisinha a mais aqui, os números aqui na escala, por exemplo, um que eu tive, não pode ser 6, tem que ser 6,0. Aí tem gente que já vai falar, não, mas não quero, é ruim, é chato, não quero botar 6,0, eu quero só o 6. Aí o teu professor diz, não é 6,0, 6,00. Tu tem que colocar em todos, tu vai escrever todos os números das tuas escalas, tu colocar aqui os valores, vai ser 6,00. Eu recomendo que tu faça, e bem quietinho, na verdade, porque te poupa tempo, te poupa esforço em discutindo, falando mal do professor com os colegas. Simplesmente faz, entrega o trabalho, pergunta ali, se tu tiver alguma dúvida, aproveita para tirar, né? Uma coisa que os caras fazem é realmente excluir esse tipo de professor, e quando o cara tá com a dúvida e perguntar para outro professor com quem tu tem uma relação melhor. Eu mesmo fiz muito isso. Às vezes questões de cálculo eu tava perguntando, tirando dúvida com o meu professor de física, porque eu tinha uma relação muito melhor do que com os professores de cálculo. Daí, ou às vezes o contrário também, questões de física, eu falando, professora, só tinha comentado um negócio, só eu não entendi o negócio aqui, ela me explicou, porque ela já fez cadeiras de física também, então não foi uma dificuldade, simplesmente me explicou as coisas. Mas eu recomendo que tu não fuja desse tipo de professor mais chato, assim, vamos colocar desse jeito, que a maioria não gosta. Eu recomendo que tu tire dúvidas com esse tipo de gente, porque esse cara provavelmente conhece muito bem o conteúdo, tá? Por mais que ele não goste de dar aula, porque tem uns que realmente não gostam, literalmente não gostam, fala que não gosta, não sente prazer nenhum dando aula para uma turma, mas muitas vezes para uma pessoa só ele explica muito bem. Impressionante a mudança de pessoa, sabe? Dando aula é um lixo, é um completo lixo. A aula é fraca, a explicação é muito tosca, mas tu vai perguntar pessoalmente para ele, a explicação é completamente diferente, é muito melhor. O cara, o cara se impressiona com o cara vê na vida, cara. Enfim, tá, vamos deixar quieto, meu gráfico tá aí. Não vou estar criticando o gabarito, deixa o gabarito em paz. Não me fez mal nenhum. Tá, a C. É possível realizar em termos práticos o que o gráfico dado representa? Ah, olha, assim, ó, velocidade média. Não, tá, ele tá falando dessa quebra aqui, ó, de 50 para 20 por hora, instantânea, tá?
Não, isso aqui não. Essa quebra aqui com certeza não. Eu tava olhando, eu pensei em velocidade média. Velocidade média, termos práticos, vai, né? Mas daí eu olhei pra cá, não, essa quebra muito grande aqui de velocidade não tem como, né? Imagina, 50 por hora, pá, no instante seguinte tu tá a 20 por hora. Não tem como. Não, então não é possível. Então, vamos botar a letra B aqui é gráfico, deixa quieto. Vamos botar C aqui, né? Já no lugar, porque a B já não existe mesmo. A C não é possível. Então, não é, não é possível fazer uma quebra tão grande assim de velocidade, de 50 para 20 aí, né? Eu pelo menos. Porcaria. Eu pelo menos desconheço alguém que consiga. Não, o valor da velocidade não pode saltar instantaneamente de 50 metros por segundo para 20 metros por segundo. Consequentemente, os gráficos de posição pelo tempo não pode. Consequentemente, o gráfico posição pelo tempo não pode ter quinas. Tá bom. Uma beiradinha, né? É quase nada. Como observado, como a observada em t igual a 4 segundos. Apesar disso, os gráficos assim aparecem em livros como neste, vestibulares e Olimpíadas de Física. De fato, gráficos assim aparecem. Sim, mas é que aí tu tá considerando às vezes coisas ideais demais, problemas, então. Nesses casos, é bonitinho, né? O gráfico ele tem uma quebra ali, né? É bonitinho, porque te permite calcular as áreas também, né? Facilita bastante. Talvez a variação da posição aqui pelo tempo de um movimento real mesmo ficaria um negócio tudo torto, né? Umas linhas aqui, as coisas cheio de bico depois, não ia ser tão agradável assim, né? Tu calcular a velocidade. Então desse jeito aqui vai ficar mais bonitinho. Exatamente, do jeito que a minha professora falava. Bonitinho, bonitinho. Coisa bonita. E eu passei a copiar a pessoa, cara. Que miséria. Vamos pra 45 antes que a minha cadeira desista da vida dela. Bem que a cadeira tá bem, né? Ela tá fazendo barulho, mas já tá tranquila e serena. É uma cadeira boa. Olha, eu cliquei de novo, ó. Tá vendo? Isso aqui é estúpido, cara. Pra que fazer isso? Pra que? Vai dizer assim, mas por que tu não aprende a programar? Por que tu não faz um melhor, faz um leitor de PDF melhor? Porque não, simplesmente eu não quero, cara. Pra quê? Não vou fazer. Se eu recebesse um bom dinheiro, eu focaria só nisso. Criar um leitor de PDF excelente. Copiaria todas as funções boas de outros leitores. Tudo que eu pudesse copiar igual, que eu sei que funciona e já tá bom, eu copiaria, mas algumas alterações, só faria algumas alterações. Eu não criaria nada muito novo não, mas mais útil. Tá, só fui olhar a hora aqui, 4 horas e 25 minutos. Nem lembro que hora eu comecei, mas acho que era 2, quase 3 da manhã. Vamos lá então, para 45. Das 10 às 14 horas, a velocidade escalar de um automóvel variou com o tempo. Muito bom. O gráfico a seguir mostra a variação aproximada da velocidade em função do tempo. Das 10 horas, o cara fez o desenho da área. Tá vendo? Olha a área desse retângulo. O que tu vai encontrar aqui? O que é esse gráfico? É velocidade pelo tempo? Então a área desse retângulo aqui também vai ser a variação da posição. E dessa vez a gente vai usar esse recurso porque é mais fácil. Então calcule a velocidade escalar média do automóvel nesse intervalo de tempo. Nossa, uma questãozinha bem gostosa de fazer, né? Bem agradável. Vamos lá, velocidade média. Até nesse momento, nesse tempo que é zero, ó, isso daqui tá contando, tá? O tempo total ali que para ele fazer todo o deslocamento, que embora aqui ele não se deslocou nada,
mas o tempo segue contando, e velocidade é a distância dividido pelo tempo. Então o tempo total aí das 10 às 16 tá variando de 2 em 2 horas, né? Não, 1 hora. Então, quantas horas vão ser passar nessa jossa aqui? 1, 2, 3 até as 13, 4, 5, 6 horas. Tempo total. Tá, 6 horas já é o suficiente para nós. Agora as distâncias que ele variou aí. Vamos lá, primeira distância é igual à área desse retângulo aqui. Daí esquece, tu já sabe que aqui é velocidade, tu já sabe que aqui é o tempo. Então só tem que determinar a distância e saber em que unidade ela está sendo dada, quilômetro. Então a área desse retângulo vai ser o quê? 10 até 12 é 2, né? Então 2 vezes base vezes altura, 2 vezes 60. Então isso aí vai dar 120 quilômetros. Tá vendo? Simples, só usei a regrinha que a gente aprendeu. Mais nada. Tu poderia calcular essa área aí usando a relação de velocidade e tempo ali? Pode botar velocidade igual a distância dividido pelo tempo aí. Tu sabe que a tua velocidade aqui é 60 km por hora. Tu sabe que o teu tempo é 2 horas. E aí, simples, é só isolar a distância, não tem problema. Mesma coisa da área, mas a gente vai usar isso daqui. E olha, o cara escreveu S1 e S2. Esse é outro problema. Ó. Esse livro usa o S para indicar posição. Só que a área também, né? Alguns livros usam o S para indicar a área. Então fica esse conflito aí de letras e coisas. Enfim, não é nosso problema, né? Tá, e a área 2 aqui? Vamos lá, qual é que é a base desse retângulo aí? E tu não sabe se é um retângulo ou não é? Bom, sei lá, cara, parece. Parece. Parece um quadrado, mas eu acho que é um retângulo. Tá, 1, 2, 3. Então 3 é a nossa base e a nossa altura é 120. 3 vezes 120, 360, né? 3 vezes 100, 300. 3 vezes 20, 60. 360 quilômetros. Então achamos as duas distâncias simplesmente olhando para a área dos retângulos ali, para a área embaixo do gráfico, que não necessariamente vai ser um retângulo toda vez. Tá? Então a distância total aí percorrida nesse intervalo de tempo aí vai ser de quanto? 360 mais 100 dá 480. 480 quilômetros. Facilita bastante usar essa relação de área. 480. Agora aqui eu tenho o tempo, né? Bom, a gente já viu que é 2, 3, que é 6 horas o tempo total aí que aconteceu esse movimento. Então a velocidade média nesse tempo todo a gente vai calcular por quê? Pela distância que foi percorrida nesse tempo, que é 480 quilômetros, dividido por 6 horas. Mas ele ficou parado. Olha a velocidade aqui. Olha aqui, ó, do meio-dia até 1 da tarde ele tava parado. Ele não se deslocou. Como é que quer calcular a velocidade? Cara, velocidade, tu tem que levar em conta todo o período. Ele tá te perguntando a velocidade média. Eu não fico colocando o M aqui porque fica feio, fica ruim. Não sei, eu não gosto. Dá pra escrever eu não sei aqui qual é que é o atalho para deixar na parte de baixo, mas é atalho, tudo é chato de fazer para usar essas coisas, mas eu deixo só o M, mas é velocidade média, em média, quanto que ele se deslocou nesse intervalo de tempo das 6 horas aí, no intervalo de tempo total, para ele percorrer toda essa distância, em média. Não quer dizer que ele ficou todo o tempo nessa velocidade, sei lá do que aí, de 70, de 80 km por hora. Não significa, ele pode ter ficado um bom tempo parado, depois ele se deslocou a 300 km por hora lá. Ele pode ter acontecido isso, mas em média, mais ou menos, tu diz assim, se ele andou 20 metros em 1 minuto, não, daí fica ruim, né? Se ele andou 20 metros em
2 minutos, então em média ele andou 10 metros por minuto. Em média, não quer dizer que isso aconteceu. Posso ter ficado, a partícula pode ter ficado boa parte do tempo parada e no finalzinho dos 2 minutos ali ela saiu correndo rapidão e chegou no final lá. E percorreu os 20 metros no final dos 2 minutinhos. 20, 10, botei 5. Ah, eu até me esqueci. O cara dando exemplo de cabeça, mas é isso. A única coisa que tu tem que prestar atenção é que tu tá falando na média. Tu não tá garantindo que a velocidade dele foi essa todo o tempo. Tu só tá dizendo que tem que ser deslocado pelo menos a velocidade que ele tem que ser deslocado, pelo menos, no mínimo, tem que ser essa. Que a gente já vai descobrir qual é que é para esse movimento aqui. Mas é uma média, tu não sabe de nada, tu só tá dizendo ali, especulando as coisas. Então vamos só colocar isso aqui na forma de equation. Que equação não, né, cara? Uma fração. Então de novo aqui, ó. Isso aqui é 48 vezes 10. Então, 48 dividido por 6 é 8. Então, 6 vezes 8, 48. 8. Tá, mas deu 8, 48 por 6. E esse 10 aqui, bom, vezes 10, bota um zero na frente e acabou. Tá vendo a praticidade? Quilômetros por hora. Então, para se deslocar, tu tá dizendo que esse cara, já que ele levou 6 horas para fazer esse trajeto aí de 480 quilômetros, não, mas ele não levou 6, porque ele ficou 1 hora parado. Pô, mas essa hora parado não importa, ninguém tá nem aí. Tu paga alguém pra fazer um frete pra ti lá e o cara demora 12 horas, demora 4 dias pra te entregar. E aí tu fala assim, não, mas calma, não vou, não, tá tranquilo. 4 dias era uma cidade, de uma cidade pra outra era 25 quilômetros, levou 4 dias pra me entregar. Não, mas tá tranquilo. Porque a maior parte do tempo ele tava parado. Então não tem problema, a gente não precisa considerar esse tempo que ele ficou parado. Não, o que importa é que ele entregou. Ele entregou até rápido, se a gente considerar o tempo que ele levou realmente para chegar de uma cidade a outra. Então não faz sentido. Tu tá considerando aí o tempo total, cara. Não tem essa, mas ficou parado, esse tempo não conta. Ele conta, ele importa, ele está aí, é relevante. Então a velocidade média nesse trajeto foi de 80 quilômetros por hora. Então ele percorreu mais ou menos uns 80 por hora. E é isso, acabou-se por aí. Vamos verificar a resposta, né? Porque é a parte mais importante da 45. Vamos ver se tem uma resposta. Temos uma resposta. 80 quilômetros por hora em média. Ele diz alguma coisa a mais? Não. Tá, ele usou essa relação da área, tá? O ΔS é igual à área, entre aspas, ali embaixo dos gráficos, né? Muito bem. Tá aí, vamos ver. Tem uma nota, inclusive. Vamos ver a nota. Frequentemente encontramos alunos que acham estranho levar em conta o tempo. Justamente o que eu falei. Enquanto o tempo em que o automóvel ficou parado. É preciso entender que o fato de o veículo ter ficado parado faz com que diminua o número de quilômetros percorridos. Não, para lá. É preciso entender que o fato de o veículo ter ficado parado faz com que diminua o número de quilômetros percorridos em média em cada hora. Isso é análogo ao cálculo da média anual em determinada disciplina. Se o aluno ficou com 0 em certo bimestre, isso faz com que o número médio de pontos durante o ano fique menor. Esse 0 não é ignorado, entre aspas, para garantir que você tenha entendido. Pois é, o 0 não é ignorado, o tempo que ele ficou parado não pode ser ignorado também, porque esse tempo que ele estava parado ele poderia estar percorrendo alguns quilômetros. Esse 0 que o cara tirou, ele poderia ter tirado uma nota, um 5, que ajudaria muito mais ele na média, ajudaria a fugir do exame, mas ele não tirou o 5, ele tirou 0, é um miserável. E será que eu tô falando de mim? Não sei. Quem sabe.
Mas enfim, faz parte do passado, né? Não precisamos mais se preocupar com essas notas zeros aí. Não tem como eu tirar zero aqui resolvendo as questões aqui do canal, né? Impossível, impossível. Então, o que nós temos aqui, além da cadeira? Fazendo os barulhinhos dela. Temos questões nível 3. E parece que temos bastante, né? Parece que não é pouca coisa, não. Tem bastante coisa nível 3. Então, no próximo vídeo a gente vai se divertir bastante, cara. Puxa vida. E pelo visto, quem resolveu esse livro aqui fez todas, hein, cara? Pô. Ou pelo menos a maioria dessas nível 3 aqui o cara fez. Aí ó, fez, riscou, marcou. Esse tava com vontade de passar. E era um cara, não foi uma mulher que resolveu esse livro aqui. Por conta desses negócios sublinhados assim, desse jeito aqui. Eu nunca vi uma colega minha ser tão relaxada assim com as coisas, cara. Sempre você ia sublinhar as coisas, sempre bem direitinho. Não um negócio atirado desse tipo. Mas esse cara aqui provavelmente resolvendo essas questões aqui a física dele do ensino médio foi muito tranquila. Isso eu digo com toda certeza. Então, vamos encerrar por aqui. Muito obrigado pela tua companhia e a gente se encontra num próximo vídeo ou em qualquer canto por aí pela internet. Até mais.